Olá, segundo ano. Essa aula aqui é de História da Apostila Grande, página 184, para o dia 3 de novembro, tá? A gente vai falar sobre como começou a se formar o Brasil. Aqui no Brasil só tinham índios e ainda não era nem chamado de Brasil, ainda não tinha esse nome. Os índios tomavam conta de tudo por aqui e eles cuidavam só caçavam o necessário para eles, só colhiam o necessário para a alimentação deles. Então tinha uma ligação com os índios e a natureza, eles não estragavam a natureza. Aí os portugueses chegaram aqui no Brasil, vieram para cá e eles começaram a perceber que aqui no Brasil tinha muitas riquezas, a terra era muito boa para plantação, né? E aí eles começaram a querer plantar e colher para ganhar dinheiro. E para isso, eles começaram a fazer os índios trabalharem para eles, porque os índios não conheciam nada e eles chegaram e tomaram conta de tudo. E começaram a expandir o nosso território do Brasil, tá? Porque era pequeno, só podia chegar por aqui pelo mar. Aí eles começaram a desbravar todo o Brasil e foram criando as cidades, as vilas, né? Foi ampliando o nosso país. Então eu vou ler aqui para vocês tudo isso que eu expliquei, o que está escritinho aqui. Historiando a natureza do Brasil. Cada povo se relaciona de maneira diferente com o ambiente em que vive. Podemos observar isso na história do nosso país. Os primeiros habitantes do Brasil foram os povos indígenas. Na cultura indígena, as pessoas tentam manter o equilíbrio entre os seres humanos e a natureza. Os indígenas se sentem parte dela e, por isso, criaram diferentes maneiras de utilizar recursos naturais sem prejudicar a natureza. Quanto aos colonizadores portugueses, chegaram ao Brasil, viram a natureza como uma forma de gerar riquezas e então iniciaram a exploração de uma árvore chamada pau-brasil, tá? Essa árvore ainda tem hoje no orquidário aqui em Santos. Tem uns pezinhos de pau-brasil plantados lá no orquidário em Santos. Se vocês puderem ir lá, eu não sei se agora com a pandemia está aberto, mas eu sei que tem essa arvorezinha lá. A madeira dessa árvore é vermelha por dentro, como uma brasa. A chegada dos colonizadores e a exploração do pau-brasil foram as primeiras grandes transformações da natureza brasileira. O mapa da página anterior foi criado há quase 500 anos atrás, logo depois que os portugueses chegaram ao território onde hoje é o Brasil. Nesse mapa aparecem os indígenas e os portugueses. Então tá aqui. Nesse mapa tem os indígenas trabalhando e os portugueses chegando. Eles chegavam por mar, tá vendo? As caravelas vinham pelo mar. E aqui tem os indígenas já trabalhando na terra, na natureza, tá? Mas enquanto tinham só índios aqui, eles cuidavam para nada estragar, para nada se prejudicar, tá bom? Aí quando chegaram os colonizadores que quiseram expandir, eles queriam ganhar dinheiro, coisa que os índios não tinham a menor intenção.
E aí é que começou a modificar toda a nossa natureza. Aí nós vamos na página 186, presença humana na natureza. A paisagem natural do Brasil foi muito modificada desde o momento em que os portugueses começaram a chegar aqui. Naquela época, havia muito mais ambientes naturais e hoje temos muitas cidades com estradas, pontes, viadutos, edifícios e casas. Naquela época não havia quase construção, não tinha estrada como tem hoje, asfaltada, não tinha nada disso. Eles andavam a cavalo, não tinham carros. Paisagem natural versus paisagem humana. Nas cidades do Brasil, existem locais com árvores e plantas, como parques e praças, onde as pessoas podem caminhar e brincar. Às vezes, esses locais têm animais, como no caso dos zoológicos. Apesar de serem espaços com vegetação, esses lugares são considerados paisagens humanas, porque foram construídos por pessoas. Então tem vários parques, o Zoológico de São Paulo, aqui em Santos nós temos o Orquidário, temos o Aquário, temos o Horto Florestal, o Jardim Botânico, tá? Mas tudo isso acabou sendo construído pelo homem, tá? Já existia aquela mata natural ali, aquela plantação toda, mas foi construído porque agora tem lago, tem ponte, tem a entrada fechada, então foi construído pelo homem. Aí na página 187 vocês vão responder essas perguntinhas que estão aí. E na página 185 também tem as perguntinhas que vocês vão olhar nesse mapa da 184 e responder aqui. Ó, todos estão vestidos de maneira igual? Explique sua resposta nesse mapa. Identifique e circule com cores diferentes quem são os indígenas e quem são os portugueses. É nesse mapa aqui, tá bom? No mapa da página 184, não 186 como tá aqui no livro de vocês, tá? Depois, na época da colonização de nosso país, será que existiam no Brasil as mesmas coisas que existiam em Portugal? Explique sua resposta com base em seus conhecimentos e nas observações dos mapas. O que tem desenhado nesse mapa aqui? Não tinham construções, né? Tinha vegetação, tinham areia, terra, mas construção ainda não existia, tá? Tinham só as construções que os indígenas faziam para se proteger de chuva, mas isso eram as ocas, né, dos índios. Tá? E aí na página 187, vocês vão ter que responder também três perguntinhas referentes a essas paisagens aqui, tá? Então tá lá. O que há de diferente entre as imagens? O que você pode notar de diferente entre essa e essa? Uma paisagem mostra a natureza, certo? Um parque, um campo. E a outra paisagem mostra a cidade cheia de construção, cheia de prédios, não é? Depois na letra B. É possível um ser humano viver em lugares como os das imagens? O que vocês acham? Aí é a sua opinião, tá? Depois na letra C.
o que o ser humano precisa fazer em um espaço natural para que seja possível viver nele. Ó, tem esse espaço aqui. O que é preciso o ser humano fazer para que ele possa morar nesse lugar, né? E aqui atrás vocês vão ter que fazer um desenho sobre o local onde você vive, tá? Você vai pôr se existem muitas árvores, se só tem casas e prédios, tá? Se tem parques, praças, tá? Um lugar onde você possa brincar. Aí você faz um desenho sobre o lugar onde você vive, tá bom? E na página 188 a gente vai continuar mais um pedacinho. Reservas naturais. A cada ano aumenta o número de habitantes do nosso planeta. Por isso, muitos territórios que antes eram espaços naturais começaram a ser transformados pelos seres humanos, que pretendiam construir cidades, plantar alimentos ou obter materiais para produzir mercadorias. Assim, nos últimos tempos, houve bastante transformação da natureza. E isso causa muitas vezes poluição e destruição da natureza. Com o objetivo de preservar a natureza, rios, plantas e animais, foram criadas as reservas naturais, que são áreas nas quais várias espécies de animais vivem e as plantas também vivem ali, mas são preservadas. É proibido caçar, proibido cortar árvores naqueles espaços ali, naquelas reservas ambientais, tá? A gente para por aqui e vocês fazem esses questionários que eu falei, da página 185, 187 e o desenho na página 188. Tá bom? Até mais.